Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve pessoal, mais um vídeo aqui no canal para explicar para você o prejuízo que uma eliminação, não só o prejuízo moral, né? Mas o prejuízo financeiro que uma desclassificação vexatória do Flamengo para o Maringá poderia trazer ao clube nesta quarta-feira, né? Lembrando que o Flamengo perdeu o jogo de ida por 2-0, então tem que vencer por uma diferença de 2 gols para levar a partida aos pênaltis. Se vencer por 3 gols ou mais, fatura a classificação. Não tem essa mais na Copa do Brasil de gol qualificado. Bom, vamos aos números então, tá? É assim, o Flamengo estabeleceu uma meta de cerca ali de 120 milhões, mais ou menos, de reais para, no seu orçamento, em premiações nas competições, tá? Então, veja, isso aí tá lá no orçamento, tá? Cerca, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de 120 milhões de reais em metas de classificação ali, de classificações e tal, tá? Na Copa do Brasil, a meta é chegar à semifinal da competição. Não estou falando em meta esportiva, gente, estou falando em meta financeira, tá? E o prejuízo para o Flamengo com uma eliminação precoce, que pode, evidentemente, acontecer, seria um vexame histórico, né, para o poderoso Maringá, seria de quase 17 milhões de reais. Seria um prejuízo, literalmente, milionário ao Flamengo, uma eliminação para a equipe do Maringá na Copa do Brasil, porque vai de encontro, ou seja, contra toda a meta orçamentária estipulada, tá? É muito importante o Flamengo, claro, esportivamente falando, tem que ganhar o jogo, tem que se classificar. Não existe outra questão aí. Tem que se classificar contra o Maringá, nesse duelo aí contra o Maringá. Mas tão importante quanto, né, um pouquinho menos, porque o vexame histórico ele fica lá e ninguém vai querer saber no futuro sobre dinheiro, mas tem essa variável importante, que é financeira, um prejuízo de 17 milhões de reais. E aí o cara fica falando, bom, eu vou chegar lá, né? Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO, meu amigo? Você tem de conhecer. Você que gosta de fazer uma fezinha, entre agora no site kto.com, kto.com e faça o seu registro. Usando o meu cupom Bernardo, repito aqui, Bernardo, tudo junto, é o meu nome, né? Você tem direito a 20% de bônus em relação ao valor que você depositar, tá? 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Entre agora na KTO, as melhores odds do mercado, diariamente eu as posto no meu Instagram, no Stories, @BernardoAqui, @BernardoAqui. Então você entra no meu Instagram, me siga no Instagram, tá? Tá aberto lá para quem que você quiser, se quiser criticar, elogiar também, tá tudo certo, tal. Me siga lá no Instagram e nos stories, no @BernardoAqui, eu posto diariamente as odds, as melhores do mercado na KTO, em kto.com, tá bom? E vamos dar uma moral também pro professor de guitarra e violão Átila Reis, um músico profissional. Você entra aqui no site dele, cujo link está na descrição deste vídeo, e marca uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, particular por um músico profissional, na tela do seu celular. É só entrar agora no site dele para fazer essa inscrição, tá? É muito fácil, é muito simples. Acesse aqui ao site e tenha direito a essa aula gratuita de violão, guitarra, aula experimental com o professor de guitarra e violão Átila Reis. Bom, vamos lá. Aí as pessoas cobram, e tem que cobrar também, reforços do Flamengo, tá? Aquela coisa. Aliás, o tal do Ian Couto fez uma partidaça aí contra o Real Madrid, nessa goleada do Girona sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, tá? Aí os caras cobram reforço, né? Só que para ter reforço precisa ter uma boa governança financeira. O Flamengo a tem, né? Felizmente, o Flamengo a tem. Mas esses tropeços aí representam muito mais do que vexames esportivos. Representam prejuízos milionários, né? Então, assim, tem que passar, tem que se classificar. Repito, não só no aspecto esportivo, como no aspecto financeiro também. A possível escalação. Vamos lá, deve formar com 3 zagueiros, né? Para desespero de muitos de vocês aí. Eu já falei 1000 vezes sobre isso, não vou me alongar nessa história.
tá? Sobre jogar ou não com 3 zagueiros, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa que me incomoda nas escalações, e aí a gente passa, é claro, ele tá pegando ali o carro, né, tentando trocar o pneu com o carro em andamento, mas é insistência com o Marinho, né? Marinho, eu já disse aqui, um jogador que não tem a menor condição de atuar pelo Flamengo, né? Já foi testado em N posições por vários técnicos, tal, e não rende, simplesmente não rende. E a tendência é que seja titular da partida contra o Maringá. Por que essa insistência com o Marinho? Tem 2 aspectos aqui. O primeiro deles, e muito importante, o Marinho jogou bem sob a batuta do Jorge Sampaoli. Tá? O Marinho fez boas partidas em 2019. O grande jogador daquele time não era o Marinho, isso foi depois que o Marinho virou o grande jogador do Santos. Né? O grande jogador daquele time do Santos era o Soteldo, né? O ponta esquerda. O Marinho jogava como um ponta direita. Então ele tem essa esperança, o Jorge Sampaoli, isso é informação, de fazer com que o Marinho renda aquilo que rendeu já no Santos. A outra questão ele gosta de jogadores bem abertos, né? Então o Marinho vai jogar ali não como um ala pelo lado direito, mas como um ponta direita, mais ou menos como foi na partida contra o Iumblense, né? Então ele precisa desse jogador. Pelo lado esquerdo, me parece claro, óbvio, que o Ayrton Lucas é esse cara. Vejamos quanto ele vai conseguir jogar, o quanto ele vai conseguir jogar. E pelo outro lado, é o Marinho. Bernardo, mas vai colocar um ponta para jogar nessa situação? Sim, sim, pode acontecer. Tem um exemplo, assim, tem N exemplos no futebol, mas vamos pegar um exemplo de um jogo recente, o jogo desta segunda-feira entre Bahia e Botafogo. O técnico Renato Paiva perdeu o jogo, né? Foi 2-1 para o Botafogo, mas o Bahia jogou melhor do que o Botafogo. Não sei se você viu o jogo, confie no que eu estou falando para você. O Bahia jogou melhor do que o Botafogo. Ele escalou 3 zagueiros, né? O Gabriel Xavier, o Davi Duarte e o Rezende. E pelo lado esquerdo foi um lateral, né, o Chaves. Pelo lado direito, ele colocou um atacante, o Jacaré, como ala pelo lado direito. E aí ele fazia a recomposição para formar uma linha defensiva de 5 quando era atacado pelo Botafogo. À frente do Jacaré atuava o Ademir. E quando o Bahia atacava, um passava pelo outro o tempo todo, não tinha essa. Me parecia ali, claramente, o Bahia, sobretudo no primeiro tempo, jogou muito mais do que o Botafogo. O Jacaré, inclusive, fez um gol, que o time estava jogando com 2 pontas pelo lado direito, tá? Então, assim, não se assuste, tem muitos casos no futebol. O Bernardo Silva, por exemplo, jogando como um ala pelo lado esquerdo, ou pelo lado direito, no time do Manchester City, isso pode acontecer, tá bom? Saudações, até a próxima, tchau, tchau.